Olá, neste Cidadania eu vou entrevistar o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Nós vamos conversar sobre a conjuntura política nacional e também sobre as perspectivas do próximo ano. Senador, estamos vivendo aí um momento complicado, o escândalo da Petrobras. Como é que análise o senhor faz da atual conjuntura brasileira? Estamos no olho do furacão mais uma vez, né? E é cíclico, né? Essas crises éticas, né? Até porque o Brasil é um país com uma longa tradição de confusão entre o público e o privado, né? E só que o país mudou muito, não é? Eu diria que a democracia só fez bem ao Brasil. O Brasil melhorou, aliás, a vida dos brasileiros melhorou. Mas eu diria que melhorou da porta da casa ou dos muros para dentro da casa, né? Quase uma boa parcela da população brasileira passou a ter acesso a bens, não é, que facilitam a vida das pessoas. As casas hoje têm ar-condicionado, têm micro-ondas, tem internet, tem, né, freezer, tem tudo que a tecnologia pode oferecer para facilitar a vida das pessoas e as pessoas passaram a ter acesso, passaram a consumir isso. No entanto, da porta da casa para fora, ou seja, o espaço público piorou. As pessoas passam horas para chegar no trabalho, presas no trânsito, os trabalhadores da periferia já sofriam isso de antes. Agora digamos que esse sofrimento se socializou, não é? Todos vivem esse drama. As pessoas deixaram de usufruir dos espaços das avenidas e ruas, das praças, com medo da violência. E isso é coisa da política. Essa obrigação é da política, não é? E o que é que aconteceu? A política que deveria ter dado resposta à mobilidade urbana, que deveria ter dado resposta à garantia da segurança das pessoas, não deu. Mas a democracia conseguiu isso, não é? Há uma melhor distribuição da riqueza, uma maior participação das pessoas no consumo. Agora o Brasil precisa dar esse passo. O passo seguinte é melhorarmos a vida coletiva. E aí nós estamos diante de mais uma crise que pode nos ajudar no sentido de melhorar. Agora, para isso, nesse momento, nós estamos tendo assim... Olha, veja, quando as instituições funcionam, não é? A gente tem resultado. O que está vindo do Paraná nos enche de expectativa e de esperanças, não é? Quando um juiz de primeira instância, de primeiro grau, consegue fazer valer a sua decisão e essa decisão incide nas cabeças coroadas da economia desse país, nos homens mais ricos do Brasil, que são os donos de empreiteira. Isso termina mostrando que essa crise pode nos levar a um salto de qualidade na melhoria da vida pública. Agora foram os empreiteiros, a expectativa é de que amanhã sejam os políticos. Eu acho que isso vai terminar no nosso colo. Agora, essa percepção de que nunca se roubou tanto, ela talvez seja falsa, não é? Quer dizer, a corrupção sempre houve, agora talvez nunca estivesse sendo tão revelada como atualmente. E tão perseguida. E tão perseguida. Exatamente. Está muito mais transparente, não é? Digamos, o fluxo da contribuição pública. Hoje nós pagamos 35% de impostos, né? Essa é a carga tributária. Cada brasileiro paga, digamos, dos 12 meses por ano, 5 meses e 26 dias nós trabalhamos para entregar nas mãos do Estado, né? E é claro que as pessoas começaram, a democracia possibilitou isso, as pessoas se interessarem um pouco mais em saber para onde vai esse dinheiro. Mas a corrupção, ela não é maior nem menor do que foi, digamos, há 30, 40 anos atrás. Na ditadura, por exemplo, era proibido falar em corrupção. Se um jornalista publicasse uma denúncia de alguma autoridade, essa autoridade não seria investigada e o jornalista corria o risco de ser preso. Na
no Brasil colonial, no Brasil, você sabe que Dom João VI, quando veio para o Brasil, na hora que ele voltou, ele limpou o Banco do Brasil. Ele levou tudo que havia de recursos financeiros, transferiu, quebrou o Banco do Brasil. Então a história de corrupção no Brasil, ela vem da origem, não é, do Estado brasileiro. Só que hoje está mais difícil de você desviar, você confundir o público com o privado e meter a mão no público, não é? E as instituições estão funcionando melhor, o Ministério Público, a gente precisa reconhecer que foi uma belíssima sacada do legislador constitucional garantir essa autonomia do Ministério Público. Olha, tem político que reclama muito dos procuradores, eu reclamo quando eles não agem, né? Quando eles agem, aí eu tenho que dar destaque, né? Hoje é uma instituição respeitada, que precisa ser fortalecida. A Polícia Federal, cada vez mais, nós precisamos, digamos, evitar essa divisão interna que ainda insiste dentro da Polícia Federal, mas que a gente precisa transformá-la numa polícia de Estado mesmo, não é? E o senhor acha que o CAD também está cumprindo o seu papel? O CAD, esses órgãos de fiscalização, né? A própria controladoria, não é? Eu falaria menos os tribunais de contas. O da União, eu agora estou tentando entender melhor o seu papel. Agora, os tribunais de contas dos estados são verdadeiros tribunais do faz de conta, não é? Então, ou seja, essa melhoria também na qualidade deveriam alcançar os tribunais de contas estaduais, com menor politização, talvez? Eu acho que o federal, não é? As instituições federais, elas, tipo Câmara e Senado, por exemplo, são muito mais fiscalizadas. Há um olhar mais atento, né, para essas duas, para o Executivo também federal, e são muito mais transparentes que qualquer outra instituição pública no Brasil. Pode até que continue havendo, digamos, má condução no processo político, pode até continuar havendo corrupção, mas Senado, Câmara e o governo federal são, no que diz respeito à execução orçamentária, financeira, são as instituições hoje mais transparentes, não é, que existe no Brasil. Mas, senador, também nós temos uma nova lei anticorrupção que pela primeira vez, está em vigor desde janeiro, pela primeira vez pune os corruptores, que era uma coisa rara no Brasil. Esse aqui o telespectador, é importante para o telespectador entender que antes da lei anticorrupção, ela só atingia o corrupto, aquele servidor público, aquele funcionário público, aquele agente público que recebia algum benefício, alguma compensação por um serviço ou algo que fosse de sua função. A partir da lei anticorrupção, não. Ela passa a atingir, digamos, a pôr as mãos naquele que tenta, no corruptor, naquele que oferece vantagem em busca, vantagem indevida em busca de facilitar um tratamento diferenciado. E é o caso hoje dos empreiteiros, não é? Olha, são as maiores empreiteiras do Brasil. São empresas que trabalham não só no Brasil, que têm negócios no mundo todo e que trabalham com cifras acima de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. É algo muito grande. Essas pessoas, não é, riquíssimas, hoje estão presas, não é? Que é algo inusitado, não é? Eu confesso, olha que eu já vi muita coisa nesse país, mas confesso que eu achava que nunca iria ver o que eu estou vivendo hoje. Se pegou, isso é uma coisa que a gente tem que ver, porque até agora o link, né, para usar uma palavra aqui, o link político que protege essas pessoas que estão presas ainda não foi revelado. E na hora que for revelado, vai ser preciso muita agilidade na apuração e na punição.
Porque aqueles políticos que se envolveram, eventualmente tenham se envolvido com essas pessoas que estão presas, porque eu tenho convicção que tem sim, eu não acredito que um diretor, um executivo de uma empresa como a Petrobras, que é uma empresa pública, como o maior acionista sendo o Estado brasileiro, ele possa ter tomado a decisão sem que tivesse, digamos... Uma costa larga. Uma costa larga, alguém que os respaldasse a agir daquela forma. Então, na hora que surgir esse vínculo com os agentes políticos, eu acho que cabe a nós, e cabe à sociedade também, a sociedade vai ter que gritar alto, vai ter que se mobilizar e cobrar rigor. Mas não só cobrar rigor, mas cobrar agilidade, porque não é possível. A impunidade no Brasil é resultado de um sistema que se estabeleceu, não é, gravíssimo, que eu sou um leigo, né, no direito e da justiça, eu só conheço os efeitos, né? Eu não conheço os meandros nem a doutrina, mas eu sou obrigado a pensar e a propor, a agir, porque esse é o meu métier. Eu vim para cá para legislar, eu vim para cá para fiscalizar, não é? No campo da legislação eu estou me esforçando. O senhor é autor da Lei da Transparência. Sou autor com muito orgulho, essa é uma satisfação enorme. E ela tem, primeiro explica um pouco da lei, depois ela está sendo aplicada? Pois então, eu vou te explicar um pouco da lei e a conjuntura em que ela foi aprovada, porque eu acho que isso é muito importante, que tem a ver com a conjuntura atual. A lei ela obriga todos os entes públicos, a Lei Complementar 131 de 2009, que obriga todos os entes públicos a colocar na internet, em tempo real, suas receitas e despesas detalhadas. Não é chegar lá com valor global, não. É chegar lá e detalhar. Por exemplo, se você quiser saber quanto custa o pano de chão comprado pela Universidade Federal de Santa Catarina, você pode entrar no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, procurar a universidade que você vai achar. Então, a lei veio fazer... A lei fez o seguinte, ela tornou público, ela eliminou a senha do Sistema de Administração Orçamentária e Financeira do Governo Federal. Não tem mais senha, todos os gastos estão lá disponíveis. Agora, se você me pergunta, ela está aplicada? Não, ainda ela não é aplicada, digamos, no conjunto dos entes públicos brasileiros. No governo federal, sim, ela é muito bem aplicada. Em alguns governos estaduais, é muito bem. Agora, no legislativo estadual, ela é opaca. Nos tribunais de contas dos estados... Que deveriam dar o exemplo. Que deveriam dar o exemplo, não é aplicada corretamente. Mas ela hoje já permite que a gente previna desvios de recursos, ela já é muito usada. Ela já é eficaz na medida em que ela vem sendo... E ela está sendo a cada dia mais incrementada. Exatamente. É um instrumento, é um antídoto de combate à corrupção. Ela é muito usada hoje, a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência. E, agora, nós precisamos avançar, nós precisamos também ver a questão do judiciário. Porque o que é que nos angustia, não é? O que nos angustia é que os processos envolvendo agentes públicos não se concluem jamais. Eles, em geral, têm muito recurso, não é? As decisões são tomadas a nível de tribunais superiores e essas decisões não saem, é raro, durante muitos anos nós temos pouquíssimos casos. Tivemos o caso do Mensalão, tivemos um ou outro caso de deputados punidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas a prática da corrupção ela é corriqueira, ela é cotidiana, não é? E esses processos terminam na mão dos tribunais superiores, que estão abarrotados de processos, com advogados caríssimos, não é? Que conhecem os meandros, né, para poder postergar a aplicação da lei, e a impunidade termina prosperando e faz com que o crime compense. Esse é o grande problema. Nós temos um problema de justiça, não é? Que eu também estou preocupado. Eu estou preocupado, inclusive, a partir do exemplo do juiz Sérgio Moro, porque o juiz Sérgio Moro nos dá caminhos, não é? Pistas para poder construir, digamos, no processo de crise, alternativas
para o Brasil avançar, melhorar o controle, não é, do recurso do contribuinte. O que é que ele fez? Ele suspendeu o segredo de justiça. Olha, e não causou problema, não está causando problema nas investigações. As investigações continuam, e ele publica o depoimento de todo mundo. O segredo de justiça tem sido usado para vazar aquilo que interessa a segmentos políticos. Né? Você vaza, prejudica uns e segura de outros. Não é? Preserva outros. Então, nós temos que ver como resolver. Eu entrei com um projeto para acabar com o segredo de justiça, um projeto de lei, que tramita no Senado, no caso específico de crime contra o patrimônio público. Não é? Sim. Agora, como é que nós vamos proceder? Porque em algum momento da investigação você não pode revelar. Né? Por exemplo, a Polícia Federal pede ao juiz que grampeie fulano de tal. Se você tornar público, aquele fulano não vai mais dizer nada. Perfeito. Então, essa é uma questão que vai ser preciso debater, e eu tenho discutido, eu tenho procurado ministros, juízes, procuradores de justiça para conversar com eles, para mim ir construindo, digamos, possibilidades de aplicação, de fazer uma lei que possa de fato ser aplicada. Dar divulgação, mas sem prejuízo da investigação em si. Exatamente. Essa é uma no questão caso de envolvimento do agente público. Exatamente. Só especificamente para agente público. Uma outra questão que me incomoda é saber o seguinte, que acho que 99,99% das pessoas hoje encarceradas, né, elas estão lá por decisão de juiz de primeiro grau. Ora, no caso de corrupção, não tem ninguém por decisão de primeiro grau. Por quê? Porque os recursos se prolongam eternamente e não são concluídos, levam anos. O próprio Mensalão levou 8 anos para ter resultados concretos, por decisão concreta. Você vê no meu estado, olha, eu vou dar um exemplo que o telespectador vai nos entender. No meu estado, os campeões de votos são todos ex-presidiários. O governador eleito esteve aqui preso na Papuda, o deputado federal também, e a deputada estadual mais votada também esteve presa. Né? Por quê? Porque a justiça foi lá em 2010 e os prendeu. E se passaram 4 anos sem que a justiça tivesse dito se são culpados ou inocentes. Para o povo do Amapá, eles terminaram virando perseguidos políticos, vítimas, não é? Porque não houve julgamento. Então, isso precisa acabar. Se nós devolvermos, acabar com o foro privilegiado, isso é uma invenção nova no Brasil. Eu acho que é da Constituição de 88. Não havia esse privilégio, entre aspas. Não havia esse foro privilegiado antes da Constituição de 88. Então, nós temos que acabar com isso. Não é? Acaba o foro privilegiado e devolve ao juiz de primeira instância. O que é que eu estou dizendo? Devolve a autoridade do juiz de primeira instância. Na hora que ele condenar, o condenado continua com o direito à presunção da inocência, a tentar provar sua inocência e recorrer. Né? Mas ele vai recorrer já cumprindo a sentença, já cumprindo a pena que lhe foi imposta pelo juiz de primeira instância, como é em outros países, como é no resto do mundo, é assim. Só que no Brasil, não. Quem tem dinheiro, recorre, e em muitos casos nunca cumpre a sentença, muitas das vezes prolatada lá pelo juiz de primeiro grau. Então, eu acho que são 3 coisas. Quebra do foro, acaba com o foro privilegiado, a queda do segredo de justiça, de uma forma que não atrapalha a investigação. Nos processos que envolvam agentes públicos. Voltada para os agentes públicos, e também a garantia de que a sentença do juiz de primeira instância vai ser cumprida. E o que o senhor acha da delação premiada? Porque a delação premiada acho que fez a diferença nesse processo da Petrobras, não é? Quer dizer, foi por aí que se caminhou, que o Sérgio Moro, o juiz, terminou, digamos assim, entrando na
na tramóia que havia sido instalada na Petrobras. O que o senhor acha da delação premiada? Eu acho um instrumento fundamental para a investigação, não é? Para você desbaratar a teia de relações, né? Porque quando envolve corrupção com recursos públicos, é um conjunto de atores, não é? Não é uma coisa simples, não é? Uhum. Então, a delação premiada veio a permitir desvendar, digamos, a romper as caixinhas, né? Uhum. Que impediu que a gente chegasse, que a justiça chegasse a detectar, digamos, e ter a dimensão do conjunto das ações criminosas que se praticam contra as agências públicas, e tem muito caso, né? Tem muitos casos. O INSS, vira e mexe, tem gente lá desviando recurso. Também no Ministério do Trabalho, no caso do seguro-desemprego, enfim. Na hora que aparece esse Instituto da Delação Premiada, os criminosos vão ter um pouco mais de receio. Cautela. Agora, precisa julgar rápido. O que o juiz Sérgio Moro está fazendo com muita competência, não é separar, não é, as responsabilidades. Ele primeiro está cuidando daqueles que não têm foro privilegiado. Né? O senhor também acha que nós estamos vivendo um ponto de inflexão que o Brasil, a partir desse escândalo, tende a ser um país diferente, muito mais preocupado com o combate à corrupção? Eu tenho certeza, veja, que as crises nos permitem dar saltos adiante. Eu vou lhe falar da lei da transparência, como é que nós conseguimos aprová-la. Eu era senador, eu fui senador de 2003 a 2005. E aí nós aprovamos no Senado a lei da transparência, essa lei que obriga, né, a transparência das contas. E foi para a Câmara. E na Câmara ficou lá engavetada até 2009. Aí em 2009, não sei se você lembra, houve um escândalo, né? Não na proporção do de hoje, mas um tremendo escândalo envolvendo passagens aéreas, que os parlamentares distribuíam passagens aéreas porque não tinha critério nenhum, e tinha gente que dava passagem aérea para a namorada, tinha gente, enfim. Essa coisa que terminou repercutindo de uma forma muito intensa na sociedade, e aí a Câmara resolveu pensar os projetos capazes de combater, digamos, esse tipo de conduta. E aí o meu projeto de lei, que já tinha sido aprovado no Senado, foi para a pauta. Foi aprovado. E foi espetacular, porque antes as pessoas me diziam, você nunca, essa lei da transparência jamais será aplicada, jamais será lei, jamais será aplicada no Brasil. Pois olha, a lei está sendo aplicada, já provocou inúmeras ações judiciais, que eu tenho informação, não é? Agora, o que, na verdade, eu gostaria de ver era um maior controle social. A partir das informações que a gente pode obter hoje, você pode ir, por exemplo, nas contas da sua Assembleia Legislativa, do seu governo estadual, da sua prefeitura, e analisar aqueles gastos, ver se está de acordo, não é, com os preços praticados ali estão de acordo com os preços de mercado. Se não tiver, você tem a lei de acesso à informação, que você pode pedir a informação, você pode pedir mais detalhe. Você tem o Ministério Público, você pode pedir investigação. Né? Então, você tem a ação popular que você pode denunciar diretamente na justiça. Na hora que a sociedade tiver esse comportamento vigilante, eu tenho certeza que nós vamos avançar muito. Aquela necessidade de melhorar o espaço público só melhora se o cidadão estiver vigilante, for exigente, for muito exigente e usar os mecanismos legais para cobrar. Senador, e será que essa crise da Petrobras, esse escândalo, pode gerar uma reforma política que mexa na questão da contribuição de campanha, que moralize esse aspecto do nosso sistema político? Eu vou repetir, as crises podem ser uma oportunidade de transformação e mudança para a sociedade brasileira e passa definitivamente pela reforma política. Eu vou confessar uma coisa para você. Se não tiver reforma política, se não mudar a maneira das eleições, eu não vou mais me candidatar. Daqui a 4 anos, ou tem reforma política, ou pelo menos eu não vou me candidatar, porque é um absurdo esse modelo que está aí,
de campanha eleitoral, de barganha do voto, é uma coisa agressiva que precisa ser modificada, acabar com esse financiamento empresarial de campanha. Isso aí não existe. Aliás, essa é uma questão que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que o Supremo pode vir a desempenhar também esse papel de... Termina fazendo aquilo que o Congresso não faz. E mais do que isso, essa quantidade de partidos, lá no Senado nós temos, eu acho que são 17 partidos em 81 senadores, é impossível, nós não podemos, nós temos que realmente, nós políticos, eleitos agora, acabamos de ser, um terço do Senado acaba de ser eleito e a Câmara é integral. Ou a gente faz essa reforma política, ou não sei o que vai acontecer com o nosso país, pode até caminhar por uma crise mesmo institucional, mas apesar mesmo com essa democracia sólida que nós estamos vivendo, que melhorou a vida dos brasileiros, mas está ficando impossível participar, né? Muitas pessoas se recusam a participar das eleições por causa do modelo que nós adotamos, que já esgotou. Ou se faz a reforma política, ou a tendência é piorar. Para melhorar os espaços públicos, para a gente garantir uma vida coletiva saudável, nós temos que fazer a reforma política. Isso os políticos se manifestam, mas na hora da decisão não acontece. Essa reforma política tem que vir também da sociedade, da pressão. E eu acho que na hora que a Lava Jato começar a chegar por aqui, pelo Senado, pela Câmara, a sociedade vai acordar para a necessidade da mudança. Ou seja, o senhor está prevendo até uma mobilização social como houve recentemente, em junho do ano passado? Eu acho que vai mais longe. Eu acho que, tipo, direta já, tipo, um movimento mais amplo na sociedade, cobrando responsabilidade aos agentes políticos, não é, que faça a reforma política. Não dá. É a reforma política e também, eu diria, um pouco, nós temos que fazer uma reforma do judiciário também, para agilizar e para que a impunidade desapareça. Então, talvez a gente tenha que ir um pouco além, mas para já é preciso mudar, não é, a maneira das eleições. Essas eleições estão aí, não é, reproduzindo a cada eleição, está piorando a qualidade, não é, das campanhas, das eleições e dos eleitos. Senador, muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao final da nossa entrevista com o senador João Capiberibe. Queria lembrar a quem quiser entrar em contato conosco, enviar seu comentário, fazer alguma sugestão, deve ligar no número 0800 61 2211 ou entrar no nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.